Olá, alunos! Na aula de hoje, sobre a anatomia humana, nós vamos falar sobre a anatomia do sistema reprodutor masculino. Sou a professora Natália Nascimento e vamos, nesta aula, discorrer sobre os principais órgãos que fazem parte elementar do órgão reprodutor masculino. Então, segundo a organização do sistema genital masculino, anatomicamente, nós vamos observar dois grupos relacionados, então, à composição do sistema genital masculino de face externa e o sistema genital masculino interno, onde vai ocorrer, então, na porção externa, a disposição do escroto e do pênis. E de porção interna, vamos falar sobre, então, os testículos, local de produção dos espermatozoides, o epidídimo, local de armazenamento e maturação destes espermatozoides, ducto deferente, as glândulas bulbouretrais, a próstata, vesícula seminal e uretra, ok? Então, quanto ao sistema genital masculino, antes de nós falarmos da composição tanto interna quanto externa, um ponto importante é quanto ao desenvolvimento embrionário. Então, se sabe que até a 7ª semana, em torno, então, de cerca de 2 meses desse embrião, vai ocorrer, então, uma indiferenciação sexual. O que seria isso? De forma de anatomia externa, tanto interna quanto externa, nós temos a posição de uma gônada que não está definida. E a partir, então, da 8ª semana, principalmente na situação com relação ao sexo masculino, vai ocorrer o começo da expressão de genes que estão localizados no cromossomo Y, no caso no homem, principalmente o gene CRY, que ele é um gene específico associado à conformação e diferenciação da gônada, que era ainda diferenciada em uma gônada masculina, tanto de face interna quanto de diferenciação externa nesse embrião. Então, até a 8ª semana, o sexo desse indivíduo em formação, ele vai estar indiferenciado, ok? Então, a partir da 8ª semana, eu tenho o começo da desdiferenciação, no caso, a diferenciação no órgão de estrutura externa masculina e de estrutura externa feminina. No caso do homem, é por expressão de um gene específico que o homem carrega no cromossomo Y. Na não ocorrência desse gene, no caso, na mulher que é XX, ela carrega o conjunto cromossômico XX, vai ocorrer, então, a conformação estrutural na estrutura anatômica feminina. Então, por isso que se um dia vocês ouvirem falar que o sexo natural é o sexo feminino, é porque justamente se não ocorresse a expressão do gene com proteínas que vão informar a diferenciação masculina, todos os indivíduos, no caso, dessa indiferenciação sexual, eles iriam se conformacionar numa estrutura feminina, ok? Então, quanto a isso, o sistema genital masculino vai possuir gônadas, justamente que são os testículos, então são o local de produção dos espermatozoides, o local de produção do material relacionado, então, à reprodução, ok? Vai ocorrer, então, a presença de vias espermáticas ou vias condutoras, que é justamente de como esses espermatozoides que são produzidos no interior dos testículos, que são as gônadas, como eles vão chegar até a porção externa, ok? Através, então, isso vai se dar, enfim, né, por meio do órgão de cópula, que é o pênis. Então, além do local de produção nos testículos, a produção dos espermatozoides, os gametas masculinos, vai ocorrer também a presença de várias glândulas anexas no sistema, como as glândulas vesículas seminais, a próstata, as glândulas bulbouretrais. Todas elas vão produzir produtos que vão estar presentes no conteúdo total do sêmen e vão ser importantes tanto para melhorar a otimização do transporte desse material, no caso dos espermatozoides, na nutrição, tá? Em vários elementos de cada um desses materiais vão ter uma função.
Além disso, esse pênis, essa estrutura de cópula, ele vai possuir também estruturas musculares, que são os corpos cavernosos e esponjosos, que vão ser responsáveis pela ereção desse pênis no momento, então, da ereção. Ok? E além disso, vamos discorrer então sobre os órgãos genitais externos, que são compostos então de pênis e escroto. Então, o primeiro ponto que vamos falar aqui com relação ao órgão interno ainda falando, vamos falar inicialmente dos testículos. Então, os testículos, que eu vou falar então internamente, não estou falando das camadas de tecido e camada muscular que vão recobrir esse testículo, isso sim eu vou dar o nome do escroto. Agora, o testículo em si vai ser, no caso, a glândula sexual masculina. Então, vai ser o local de produção dos espermatozoides. Então, eles vão estar localizados dentro do escroto. Então, os testículos são órgãos pares, como vocês podem ver, tá? De formato ovalar e esbranquiçado, de torno de 5 centímetros de diâmetro. Internamente, como vocês podem ver nessa imagem em corte, eles vão ser divididos em lóbulos, tá? Então, vão ter lóbulos e seções, onde dentro, no interior desses lóbulos, eu vou ter a ocorrência, então, de produção a partir de células espermáticas, que são células-mãe, que vão fazer, então, divisão celular do tipo meiose, para ocorrer, então, a produção dos espermatozoides. Além disso, nos testículos também vai ocorrer a produção do hormônio sexual masculino, que seria a testosterona. Então, lá em torno dos meninos, tem uma pequena produção em torno dos 7 anos, e depois, então, pré-puberdade, e ao longo da puberdade, eu tenho uma grande expressão deste hormônio para a ocorrência, então, das características sexuais secundárias, como voz grossa, aumento da porção muscular, tá? E várias outras, e amadurecimento também para a primeira conformação desses espermatozoides, tá? Dessa produção de gametas. Então, os testículos vão estar no interior de duas túnicas, tá? São de duas estruturas que são de cobertura, que são a túnica vaginal e a túnica albuginea. Ela recebe esse nome porque ela é uma túnica esbranquiçada. Então, internamente, eu vou ter, então, essa estrutura que eu vou chamar, então, dos túbulos seminíferos. Então, os túbulos seminíferos são uma grande quantidade de túbulos contorcidos, que a junção deles vai formar um lóbulo, tá? Então, vai ao longo, dentro do testículo, eu tenho vários grupos, vários lóbulos, que são formados, então, desses túbulos contorcidos, que são chamados de túbulos seminíferos. No interior do túbulo seminífero vai se localizar, então, as células espermáticas, tá? Então, mostrando aqui novamente a porção do testículo, a bolsa escrotal, que é mais externa, ok? Ela vai acomodar tanto o testículo quanto o epidídimo, vamos já falar. E no interior do testículo vai ocorrer, então, os túbulos seminíferos que estão dispostos em lóbulos, tá? E entre eles vão ter os septos. Dentro dos lóbulos, no caso, dentro dos túbulos seminíferos, mostrando aqui essa imagem em corte, que seria, então, um filamento de um túbulo seminífero em corte, vai ocorrer, então, a composição de dois grupos de células, as células de Leigh e as células intersticiais. Essas células vão ser importantes, uma delas associadas justamente à produção dos espermatozoides. Então, na parede dos túbulos seminíferos, eu vou ter as células-mãe ou as células espermatogônias, tá ok? Que são células que a gente vai perceber, elas são 4N, tá? Então, elas vão ter conteúdo de DNA aqui, que vai sofrer mitose, divisão celular do tipo mitose, para ocorrer a formação, tá ok? E na luz do tubo, na parte média, aqui que vocês podem ver, eu tenho a formação do espermatozoide. Aqui seria, então, a espermiogênese, tá? E no segundo momento, nós vamos ter o amadurecimento desse espermatozoide. Esse amadurecimento vai se dar a nível de epidídimo. Aqui vai se dar, então, a espermiogênese, que seria a conformação, o nascimento do espermatozoide, né? Então, a partir de divisão celular do tipo mitose, vai ocorrer a partir de uma única célula-mãe, ela vai produzir 4 espermatozoides N, conteúdo de DNA 23 cromossomos, ok?
Então, a nível também de testículos, tá? Por influência do hipotálamo, já na fase de amadurecimento, na fase ali pré-puberdade, ele vai influenciar a hipófise na produção, então, de estimulação por o hormônio luteizante e o FSH, o folículo estimulante, para ocorrer, então, a espermatogênese, a formação de novos espermatozoides pelas células germinativas, que seriam essas células aqui abaixo, aqui. E ele vai influenciar também as células intersticiais, que são essas, que também se localizam nos testículos, a produzir testosterona. Então, vai ter uma influência, então, de produção do hormônio masculino, ok? Pós-produção, então, desses espermatozoides, eles seguem rumo, então, aos epidídimos. O epidídimo, então, é uma estrutura em formato de C, ou vírgula, situada sobre os testículos. Então, são formados por uma região de pequenos túbulos, tá ok? Vão estar no interior, dentro dessa cápsula do escroto, e a função deles é acabar o amadurecimento do espermatozoide. Então, tem uma maturação do espermatozoide a nível de epidídimo, tá? Então, se sabe que, em média, os espermatozoides vão permanecer cerca de 3 dias no interior do epidídimo, até que, então, eles estejam aptos, tá? Eles estejam aptos a realizar, então, esse encaminhamento ao longo do superior, né, da próxima estrutura, que seria o ducto deferente, tá ok? A sua conformação, ok? Então, mostrando aqui novamente o epidídimo, tá? Ele vai ter uma porção superior, que eu vou chamar a porção da cabeça, uma porção referente ao corpo e a cauda, que já é a finalização. A finalização desse epidídimo vai dar origem à sequência dos elementos, que seria justamente a porção mais superior, que seria o ducto deferente. Nessa outra imagem, em corte, nós podemos ver que tanto a túnica albuginha quanto a túnica vaginalis, elas vão recobrir tanto o testículo quanto o epidídimo, ok? E que dentro no interior dos testículos, a nível dos túbulos seminíferos, eu vou ter a conformação, no caso, as células intersticiais ou células germinativas, que vão fazer a produção dos espermatozoides, e esses espermatozoides recém-formados vão ser depositados, então, a nível de epidídimo para ocorrer a maturação, ok? Mostrando novamente, o epidídimo vai ser composto, então, por uma peça que seria a cabeça, o corpo e a cauda, e ele vai estar relacionado, então, com as fases finais de maturação do espermatozoide, tá ok? Já a cauda, então, a finalização do epidídimo, ela é contínua, então, com o ducto deferente, ok? Que ambos, então, ao longo do ducto deferente, esses espermatozoides, eles vão ser armazenados para serem liberados no momento da ejaculação. O homem em torno consegue manter esses espermatozoides a nível de epidídimo e ducto deferente cerca de 3 meses. Posteriormente a isso, eles podem ser destruídos e reabsorvidos pelo organismo, ok? Então, próximo, nessa sequência de órgãos associados, então, ao sistema reprodutor masculino, nós temos, então, o ducto deferente. Estão mostrando aqui na imagem testículos, o local de produção dos espermatozoides e também do hormônio testosterona, o epidídimo, que seria o local de armazenamento para maturação, e o ducto deferente, que vão estar associados com o transporte dos espermatozoides até a ejaculação, ok? Então, eles vão ter cerca de 30 centímetros do ducto deferente, vai ter uma porção que seria a porção escrotal, a porção funicular, a inguinal, ok? E a porção pélvica, tá? Associado a ele, ok? Então, os ductos deferentes vão ser em número de 2, um de cada lado dos testículos, ok? Vão estar na altura da bexiga, juntamente com a vesícula seminal, que vamos falar aqui abaixo. E esse ducto deferente, a função dele é transporte, tá? Vai armazenar também, ao longo da estrutura, armazenado os espermatozoides, e também eles vão ser responsáveis pelo transporte, ok? Vão transportar esse espermatozoide até a nível de uretra para ser, então, expelido durante
a ejaculação, ok? Então, mostrando aqui os segmentos. Então, um ponto especial associado ao ducto deferente é justamente que ele, o ponto de seção, seria uma operação não tão invasiva, em que ocorre, então, um corte, no caso é feita a vasectomia, que seria a ruptura, então, dessa sequência do ducto deferente. Então, a ocorrência do transporte dos espermatozoides, eles não vão chegar a nível da uretra. Então, o sêmen ele vai ser composto, vocês vão ver, pelos demais produtos que são produzidos pelas glândulas associadas ao sistema reprodutor masculino, ok? Bom, a primeira delas, vamos falar aqui, seriam as glândulas seminais, tá? Então, seriam essas duas porções, duas glândulas, ok? Glândulas pares, direita e esquerda. Vão secretar um líquido espesso que vai contribuir, vai possuir frutose, vai produzir também poliamidoglicanos, que vão ser materiais, que vão ser importantes para o transporte e também para a nutrição desses espermatozoides fora do sistema reprodutor masculino, ok? Então, essa secreção vai possuir nutrientes como frutose e prostaglandinas, tá ok? Que vão ser importantes para conferir energia tanto para o transporte e também para o movimento da cauda dos espermatozoides já no interior do órgão reprodutor feminino. Então, ele vai ser importante para manutenção até cerca de, os estudos sugerem que até cerca de 3 dias, esse espermatozoide ele pode ficar vivo no interior do sistema reprodutor feminino, esperando o momento da ovulação. Então, esses materiais produzidos pelas glândulas seminais são importantes, a secreção ela é importante para essa questão, ok? Então, aqui mostrando novamente de porção de órgãos genitais internos, as glândulas seminais, tá? Então, elas vão ser importantes para ativação do espermatozoide e também vão conter produtos que mantêm a nutrição na vesícula seminal, tá ok? Então, ela é localizada anteriormente à bexiga e ela vai estar acima da próstata, também aqui localizado, tá? Outro ponto importante é que ela, junto com mostrando aqui a vesícula seminal, tá ok? Ela forma em continuidade com o ducto deferente, que vem o produto, então, do espermatozoide, um ducto único, que é denominado, então, a porção superior do ducto ejaculatório, tá? Então, aqui mostrando, ó. Então, quem é o ducto ejaculatório? Ele é formado justamente pela união do ducto deferente com o produto do ducto da glândula seminal. Então, eles vão formar juntos aqui o ducto ejaculatório, que vai desembocar na próstata, ok? Então, ambos os ductos ejaculatórios, né, dos ambos os lados, vão receber produtos das glândulas seminais, que aqui falamos, né, que vão, então, ejetar os espermatozoides, que vão vir por meio do ducto deferente, ok? E esse produto vai se misturar com o produto da glândula próstata, tá? Do líquido prostático aqui produzido, então, pela próstata. Tá? Então, mostrando aqui novamente o ducto ejaculatório, que é formado, então, pela união do produto do ducto deferente dos espermatozoides com o produto da vesícula seminal, ok? Formando, então, aqui desembocando no ducto ejaculatório, que vai desembocar na próstata. Okay? Então, a próstata vai ser, então, essa próxima glândula, que tem aproximadamente 4 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. Ela está imediatamente abaixo da bexiga urinária, tá ok? E vai envolver uma porção mais superior da uretra, tá? Para qual a importância da secreção prostática? Então, a próstata vai ser importante num produto, se o produto ele é alcalino, esbranquiçado, né? Então, vai ser importante para a proteção da viabilidade do espermatozoide no meio ácido da vagina. Então, a vagina é
para a vagina da mulher como meio de proteção contra a proliferação de bactérias e fungos, ela é mais ácida. Essa acidez da vagina mataria os espermatozoides. Contudo, a produção desse líquido prostático, ele vai ser importante para neutralizar, então ele é mais alcalino, para neutralizar a acidez da vagina. E isso vai permitir, então, a viabilidade dos espermatozoides. Ok? Mostrando aqui a próstata novamente, tá ok? Ela vai estar localizada, então, abaixo da bexiga, tá ok? E a sua função é a produção, então, do líquido prostático, associado, então, com a neutralização da acidez da vagina. Então, junto com o material do ducto deferente, da vesícula seminal, justamente com da porção do material produzido na próstata, vai se unir esse material para a formação do sêmen. Por fim, as glândulas bulbouretrais, que no caso são em número de 2 também, aqui mostrando, tá? Posteriormente à próstata, são aproximadamente do tamanho de uma ervilha, são uma glândula par também, então estão localizadas inferiormente à próstata, ao lado de ao lado da uretra, tá? E elas vão ser importantes para quê? Elas vão secretar um muco translúcido mais transparente que recobre, é um muco que ele é enviado anteriormente à ejaculação, tá? Ao sêmen, justamente para gerar o quê? Pela uretra ser um meio tanto de transporte desse sêmen quanto transporte da urina, ele vai ser mais ácido. Então, ele secreta um muco anteriormente à secreção do sêmen para justamente neutralizar o pH da uretra masculina. Ok? Então, esse muco pode conter espermatozoides em menor número, só que ele vai ser importante para a neutralização do pH de uma urina residual na uretra masculina, tá? E ele é importante também para lubrificar a extremidade do pênis na preparação para o coito. Então, ele é anterior ao processo de saída do sêmen, ok? Da ejaculação. Então, aqui mostrando as glândulas bulbouretrais, são essas glândulas aqui bem pequenas, tá? Então, elas vão estar localizadas lateralmente à base, a porção superior, à base da uretra, ok? E então, ela está associada, então, com a produção do muco anterior à ejaculação, tá? A liberação do sêmen. Então, aqui o escroto como um todo, que seria justamente a bolsa escrotal, que é composta, então, de pele, de tecido muscular, que vai recompor, ele é um elemento do sistema reprodutor masculino de vista externa, né? E vai ser, então, um local que vai ter a composição interna dele, vai compor, então, o testículo, epidídimo e a porção superior, tá? Inicial do ducto deferente, ok? Então, mostrando a localização, então, vai se localizar nessa porção média, vai possuir, então, uma porção tanto de musculatura, que vai recobrir de camadas, vai recobrir testículo e epidídimo, como também uma porção de musculatura lisa, mostrando aqui, que seria, no caso, a musculatura lisa, e também de musculatura estriada, que seria o músculo cremaster, tá? Ou músculo cremastéricos. Então seria, e a pele do escroto. Eles vão possuir também uma túnica de dardos, que tem a ver com o quê? Que seriam como se fosse um termostato relacionado à temperatura. Quando a temperatura está mais fria, essa musculatura se contrai e traz esse escroto para mais próximo à porção da porção corpórea, para aquecer, para melhorar, então, a temperatura do testículo. Quando está muito quente, ele relaxa essa musculatura. Lembra que esse testículo vai estar com uma temperatura cerca de 2 centígrados, 2 graus abaixo da temperatura corporal, para ocorrer uma correta conformação dos espermatozoides. Tá? Então, mostrando aqui a face espermática mais externa, o músculo cremaster, aqui mostrando, ok?
E a face espermática interna, que seria justamente a musculatura interna que vai recobrir a porção média tanto dos testículos quanto do epidídimo. Lembra que o testículo vai possuir uma túnica vaginalis e a túnica albuginha, por isso que ele vai ter essa cor mais esbranquiçada. Já a uretra, falamos então do órgão masculino, já falando então do pênis na porção interna, onde eu vou ter a uretra masculina, que ela vai ser funcional tanto ao sistema urinário quanto ao sistema genital. Então, para a saída então de urina, quanto para a saída então do sêmen, ok? Contudo, elas não podem passar ao mesmo tempo, simultaneamente, tá ok? O reflexo nervoso para a ejaculação, ele inibe automaticamente o da micção, tá? Então, essa uretra masculina vai ter cerca de 20 centímetros de comprimento e ela vai ser em formato de S por causa da conformação do pênis. Vamos falar então agora do órgão de cópula masculino, o pênis. Tá? Então, o pênis vai ser ligado à parede anterior e lateral do arco pubiano. Então, ele vai estar à frente do escroto, ok? É circundado por tecido subcutâneo não adiposo e recoberto por pele, tá? No seu interior, vamos ter, então, a ocorrência, a passagem da uretra para a condução de urina e sêmen, como também um composto de 2 grupos de musculatura lisa, ok? Que vai estar associado, então, com o processo de ereção. Então, vai ser composto por 3 colunas de tecido erétil, na qual seria o esponjoso, a porção de corpos esponjosos e corpos cavernosos, ok? Então, com relação à localização, ele é anterior à porção da bolsa escrotal. No seu interior vai ter a passagem, então, da uretra, ok? Tanto ao sistema reprodutor masculino quanto ao sistema urinário. E ele vai ser composto de uma musculatura de tecido erétil, que vai permitir, então, o aumento e ereção dessa porção muscular. Okay? Então, esse pênis vai possuir uma porção na base ou raiz, o corpo do pênis, e composto também das massas eréteis, que seriam os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Na base, na porção mais inferior, vai ocorrer então a presença da glande e o ósteo externo da uretra. Lembra que no sistema urinário nós falamos que lá na base, uma porção mais superior, ó, aqui na porção superior seria da bexiga, nós temos o ósteo interno da uretra. E na porção da glande, mais abaixo, nós temos o ósteo externo da uretra. Então, vai ter a região da glande, é a porção dela que é denominada coroa, aqui o colo, ok? E a presença, então, de um prepúcio, tá? Então, esse prepúcio é uma camada de pele que vai recobrir e proteger a glande. Ele vai ser preso por um segmento denominado frênulo do prepúcio, ok? Em indivíduos que são circuncisados, esse prepúcio, ele então é retirado, ok? Mostrando aqui novamente a glande do pênis, que é recoberta pelo prepúcio, tá? A porção da glande, ela é a porção mais sensível, tá? À estimulação do órgão reprodutor masculino. Vai estar situada, então, na extremidade do pênis, e ela vai terminar com a abertura ou ósteo externo da uretra, ok? É uma expansão, já a porção do prepúcio vai ser essa pele que vai recobrir a porção da glande. A glande é uma expansão do corpo esponjoso presente no interior do pênis e vai ser importante para ligar ele à coroa e ao frênulo, tá? Então, na maioria dos homens, ela vai ser recoberta pelo prepúcio em indivíduos não circuncisados, ok? Algumas outras questões de importância clínica, tá? Seria associado, então, a varicocele, que seria também um processo que eu tenho uma dilatação errônea, tá? Não correta, associada, então, a estruturas associada ao testículo, tá? Nós temos a doença de Peyronie, que está associada a uma curvatura
maior associado, então, à questão do corpo do pênis, ok? Temos também, como falado já, o processo de vasectomia, que seria, então, a interrupção do fluxo de espermatozoides ao longo do ducto deferente. E assim como também temos associado ainda casos principalmente associados à saúde do homem, que seria a hiperplasia da próstata. Essa hiperplasia ela pode ser benigna, quando cerca de em torno de 45 a 50 anos eu tenho um aumento que é natural, uma hiperplasia prostática que é dita benigna. Se isso não for identificado dessa forma, tá? Então, tem mais tipos de exames a serem realizados, como aqui demonstrados, o exame de toque da próstata, para detecção, parte da detecção de um câncer ou uma hiperplasia do tipo maligna prostática. Ok? Por hoje é isso.